É o nosso entrevistado de hoje, o deputado estadual do PSDB, Vaz de Lima. A entrevista será conduzida pelo jornalista Samuel Ferro. Muito obrigado, Bianca. É uma alegria sempre renovada receber nos nossos estúdios o deputado estadual Vaz de Lima. O deputado Vaz de Lima, que hoje recebe o título de cidadania bauruense, ele passa a ser conterrâneo de todos nós. Ele está cumprindo mais um mandato depois de passar por várias legislaturas na Assembleia de São Paulo e uma legislatura na Câmara Federal. Deputado, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo e nós estamos aqui hoje também cumprimentando por este título que a Câmara lhe outorga através de um projeto de lei do vereador Milton Sardinha. Muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo. Obrigado, Samuel. Boa tarde, bom dia a todos, né? E no interior a gente às vezes fala que só depois do almoço fala boa tarde, mas uma alegria retornar aqui. Um momento triste para todos nós com a perda do Duda, não é? Me entrevistou tantas vezes aqui nessa bancada, não é? E deixar aqui minha solidariedade, minhas condolências, não é? Foi uma perda realmente irreparável para nós. Professor Duda Trevisani. Eu quero agradecer muito o convite de estar aqui com vocês, agradecer especialmente a jornalista Nádia. Certamente o senhor seria hoje entrevistado pelo professor Duda, porque quando foi feito o agendamento, ele disse, eu quero entrevistar o deputado. Não, é uma entrevista muito boa, muito tranquila, né? Franca, né? Do jeito que eu gosto, viu, Milton? Do jeito que eu gosto. Estou aqui acompanhando o vereador Milton Sardinha, que me deu esse título ainda na legislatura passada, estou recebendo agora, então estou muito feliz em receber esse título de cidadão bauruense e vou me esforçar ainda mais para fazer jus a isso. É sempre gostoso, é sempre muito gratificante e eu tive o privilégio de receber também o título aqui em Bauru e outras cidades da região, sempre quase 90% dos títulos que nós recebemos nessa região foram títulos que foram outorgados a mim e ao professor Duda. Então eu dividi esta honraria em muitas cidades, praticamente todas as cidades aqui da região fizeram esta concessão e esta honraria que eu tive o privilégio de dividir com o professor Duda. Mas o senhor também deve ter muitos títulos, né? Muitas homenagens, até pelo trabalho que um parlamentar da sua nomeada faz pelo interior, pelos municípios, como municipalista, e as cidades normalmente retribuem tudo aquilo que recebe dessa forma. É verdade. Eu tenho muitos títulos, não posso te precisar com clareza quantos são, mas 40, perto de 50, algo desse tipo. E de municípios pequenos, e de municípios maiores. Por exemplo, eu tenho o título de cidadão de São José dos Campos, cidade bem grande. Tenho o título de cidadão já concedido de Ribeirão Preto, não é? De Guaratinguetá, esse ano já recebi vários títulos assim. Mas eu acho que o importante nisso tudo, Samuel, é a vinculação que você tem com a cidade. Então, por exemplo, o título que estou recebendo generosamente pelo Milton, eu tenho que compartilhar com muita gente. Então, por exemplo, a primeira figura que me vem à memória aqui, quando eu penso em Bauru, é do ex-vereador Lelo. Foi meu grande companheiro, Milton, aqui, né? Que sustentou durante anos o meu nome aqui, me trouxe, conquistamos tantas coisas. Então, deixar um abraço para sua esposa, para Pastora Nilda. Pastora Nilda, não é? Vou estar com ela à noite, se Deus quiser. Outra coisa que me faz lembrar muito de Bauru é o ex-presidente da Câmara, o pastor Vale, né? É um grande companheiro, não é? Aí lembro de outras pessoas, do primo Mangialardo, não é? Do Sakai, não é? Da família Guzalaf, do Milton, que hoje é um companheiro com quem eu falo semanalmente e todo dia pelo Facebook, o rei das mídias sociais. É o rei né? mesmo. Rei das mídias sociais. Enfim, eu tenho que falar de muita gente, não é? De pessoas que me ajudaram, né? Ou me permitiram ajudar a ter esse título. Por exemplo, vou lembrar da APAI, Dona Olga, né?
Tivemos um trabalho importante no momento de muita crise da APAI, para não fechar a APAI, né? E um apelo que ela fez, vamos ajudar, não é? Lá o distrito de Tibiriçá, lembrando algumas coisas aqui, tem uma ambulância lá de tempo integral, né? Acho que ainda está lá de tempo integral, atuando em benefício do distrito, na área da saúde, na área da infraestrutura, enfim, tem bastante coisa para a gente dizer, Esquadrão da Vida, né, que a gente ajudou, dá para citar algumas coisas. Isso tudo eu acho que pôs no coração do Milton, dos vereadores da Câmara, e me concedeu o título, tá? Que eu recebo com muita honra e com muito orgulho. Um título de cidadania sempre nos enche de orgulho e de satisfação. Mas dá responsabilidade maior. E de responsabilidade, principalmente quando nós sabemos da responsabilidade ainda mais. Não é antes não para receber esta outorga, é depois também. É depois. E eu me lembro quando eu recebi um título, e eu ainda atuava na mídia em São Paulo, na TV Record, de uma cidade onde a Câmara não só me entregou o título, como diz que eu merecia, e também foi entregue o título de cidadão emérito da cidade. E é uma grande cidade. É a cidade onde eu tenho uma profunda admiração, onde eu sempre que posso estou lá. É a cidade de Mogi Guaçu. Mogi Guaçu. Que tinha na oportunidade o prefeito Carlos Nelson Bueno, meu amigo, que hoje é prefeito de Mogi Mirim, uma cidade vizinha ali. Você sabe que eu tenho uma boa lembrança dessa história de título? Não, tem muitos, né? Falei, sou cidadão de uma cidadezinha próxima até de nós, que chama Ubarana, pequenininha, né? Mas eu tenho uma vinculação com a cidade de 40 gostoso, anos. Né? De 40 anos. Meus filhos cresceram nas ruas da cidade. Depois, quando me tornei deputado, fui ajudando a construir tanta coisa. Passo por lá e vou vendo, puxa, isso daqui, lembro, foi fulano que pediu e tal. Mas eu me lembro de um título que recebi em Piquete. E lá eles entregam o título coletivamente. E escolhem um para falar. E eu acabei sendo escolhido para falar em nome de todos. E dentre os 8 ou 10 que recebiam, estava recebendo o título um cidadão que tinha trabalhado por 35 anos seguidos como coveiro da cidade. Coveiro. E eu fiquei tão emocionado, porque eu falei assim, puxa vida, por que recebeu? Aí eu fui saber a forma como ele tratava as famílias naquele momento de dor e sofrimento. Aí eu disse lá no meu discurso que ele, não me lembro mais o nome, de nós todos talvez fosse aquele que a sociedade mais reconhecesse pelo serviço prestado, a importância de ter um título de cidadão. Né? Então, essas coisas marcam a gente muito, marcam muito. Verdade. E também coveiro se elege vereador. Nós temos um caso em Pederneiras, onde um coveiro, Vicente Cantarim, também pela maneira como ele sempre fez o trabalho dele profissional, ele acabou elegendo-se vereador por muitas legislaturas e era coveiro na cidade de Pederneiras. Essa prestação de serviço, Samuel, com carinho, me faz... Eu sou cidadão também de uma cidade lá na Grande São Paulo, chamada Santa Isabel, que eu chamo de Santa e Bela Isabel. Conheço muito. Uma linda de uma cidade, né? E lá eu tive um vereador que me apoiou, agora ele já não saiu candidato, ele era enfermeiro, mas fazia o trabalho com tanto carinho que ao longo de muitos anos ele era quem era o responsável para preparar o corpo das pessoas para enterrar. E o Jamil, o nome dele é Jamil, sempre foi o mais votado da cidade de longe, porque as pessoas reconheciam nele um afeto, um carinho enorme. Dessa vez ele não quis sair candidato. São coisas que a gente não esquece. Ele recebeu lá em Santa Isabel, eu recebi o título em Guarulhos, que é vizinha de Santa Isabel, terra do Zé Maria, que foi agente de estatística junto com meu pai. São fatos que a gente rememoram e que não esquece. Mas, que bom que a gente tem boa memória. Né? ainda herdamos essa maneira de ter gratidão pelas coisas, não é? Hoje eu tive a oportunidade de entrevistar aqui em Bauru um jovem que é o seu presidente da Assembleia, da qual o senhor também
já foi o presidente, que é o Cauê Macris. O pai dele foi deputado. Foi deputado comigo também. Pois é. E hoje está acontecendo uma apresentação de indicativos sociais. Na sua avaliação, qual a importância desta apresentação desses indicativos para as regiões administrativas do Estado? Você está falando do IPRS. Isso. Né? O Cauê esteve hoje de manhã, não pude recebê-lo também aqui, porque estava em Lençóis e Agudos. Até disse para ele, não vou conseguir te ver. Mas essa foi uma ação absolutamente da Assembleia Legislativa. Quando o pai do Cauê, o deputado Cauê, Vanderlei Macris, foi o presidente da Assembleia, era meu colega, não é? Ele fez um grande seminário para tratar das questões de Estado. O presidente seguinte, Sidney Beraldo, que hoje é presidente do Tribunal de Contas do Estado, meu grande amigo. E lá meu amigo quando foi vereador em São João da Boa Vista. São João da Boa Vista. Eu era hóspede Tive aqui com ele quando ele era presidente da Assembleia. E eu ficava na casa dele, viu, quando eu ia pra... É verdade, olha que coisa. Eu tenho um grande parte da minha família mora lá em São João. Me homenageou também lá em São João da Boa Vista. E aí ele teve a ideia de fazer esse índice de responsabilidade paulista de responsabilidade social para incentivar os municípios a crescer de alguma maneira nesses índices na área da educação, da saúde, do saneamento e coisa desse tipo. E conversei com o Cauê na segunda-feira. Cauê, acho que nós temos que dar um passo a mais, porque isso é importante para elevar o moral do município, da região, mas acho que nós deveríamos dar um passo a mais e começar a fazer alguma vinculação da distribuição de recursos dentro do Estado para aqueles municípios que sejam ranqueados, aqui algum tipo de prêmio, não é? E também serve para o governo do Estado saber onde tem que aplicar para melhorar o índice. Se não está bem na área da saúde, vamos descobrir por quê, vamos investir mais recurso, um plano de governo, né, uma coisa de Estado, para não ser aleatório. Né? De vez em quando acontecem umas coisas, por exemplo, os prefeitos vão pedir para os deputados ajudar. Volta e meia, eu sou chamado lá na Secretaria da Saúde, para me dizer, ô Vaz, você está indicando aqui, uma vez aconteceu, volta e meia não é verdade, mas eu sei de muitos casos. Você indicou aqui uma ambulância para o município tal, pra gente, é verdade. Mas outros 5 também indicaram. Mas por que quer tanta ambulância no município? Não precisa de tanto. O município pequeno até precisa. Né? Eu acho que tem que ter uma política de Estado para a gente poder ajudar, usando o índice de responsabilidade social, para avançar nos indicadores dos municípios que têm problema. É importante até porque os municípios carecem muitos, principalmente aqueles que não têm esses recursos suficientes para essas ações sociais, e o Estado sempre marcando a sua presença, inegável, e a importância desses apoios. E, deputado, por falar em Assembleia, eu sei que nós temos aqui, não sei se vamos ter manifestações hoje, vários representantes de vários segmentos do funcionalismo público que reclamam muito porque o Estado está numa situação difícil, o país está, e o funcionalismo está sem aumento há muito tempo. Como é que o deputado lida com esta situação? Bom, lembrar que eu também sou funcionário público, né? Fui presidente de sindicato de servidor público, né? Quer dizer, então conheço bem isso e vivo isso, né? Eu venho de uma família de servidor público, lá na minha casa. Minha irmã é aposentada, dentista. Meu irmão é aposentado da Polícia Militar. A minha cunhada, de um irmão falecido, professora. Então, enfim, eu conheço bem dentro de casa. E convivo muito com isso lá na Assembleia Legislativa. Quer dizer, nós temos um problema de fato, que é uma lei, chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, que trava o Executivo de, às vezes, mesmo com vontade, dar o reajuste, que às vezes não é nem aumento, é só reajustar pela inflação. Então tem lá um dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal que diz: nenhum Estado pode passar de 60% de gasto com funcionário, com servidor, ativos e inativos. E diz, quando
chegar a 54%, você entra numa zona de risco, de perigo, que eles chamam, aqui é o limite prudencial, essa expressão. Então, o que está acontecendo? Com a crise econômica que nós acabamos vivendo nesses últimos tempos, a arrecadação não se configurou, não se concretizou, não é? E o governador Geraldo Alckmin, por mais que tenha vontade, boa vontade, e a Assembleia, por mais que queira fazer, e ela não tem competência de fazer projeto para aumentar a remuneração, o salário do funcionalismo, fica fazendo apelos. Agora há pouco nós fizemos vamos chamar de anistia, de modo geral, para ver se melhorava o caixa dos tributos, né? IPVA, ICMS, para melhorar o caixa do Estado, para pelo menos conseguir pagar as contas todas, né? Então nós temos uma dificuldade, eu lamento, né? Tenho dificuldade até de entender isso, mas é isso que está na lei e a gente tem que seguir, não temos outra coisa, sob pena de ter uma responsabilização do gestor público. E já que nós estamos falando em aspectos econômicos, como é que o senhor acha que está reagindo a economia desse país? Até porque os desempregos, os 13 milhões, continuam aí sendo evidenciados a cada momento. Bom, dizer assim, é uma área que eu atuo e lido muito. Quando estive em Brasília, atuei o tempo todo nesta área financeira, econômica. O que eu gostaria de dizer? Eu sinto que a economia começa a reagir, né? Acho que a atual equipe econômica, ela conseguiu mexer nessa coisa e a economia começa a reagir. Só que demora entre a reação da economia até chegar aqui no mundo real, que é o emprego. Que é o que mede, na verdade. Quer dizer, se você está desempregado, não vai bem. Se tem 13 milhões de desempregados, a economia não vai bem. Se nós continuarmos neste ritmo e conseguirmos apartar a crise política brutal que vive o país da questão da gestão da economia, acho que a partir do ano que vem nós vamos dar a volta por cima e vamos recuperar a economia. É a minha percepção. Eu acredito até que quando tivermos gente nova, com sangue novo, democraticamente eleita, gente eleita na próxima eleição. Acho que isso acelera. Eu acho que acelera. Eu também acho. Acho que nós voltaremos a ter uma oxigenação nesse país. Até então, claro, o povo já percebeu, a classe produtiva, que tem que dissociar a situação política da situação econômica e está convivendo. Os países que fazem isso conseguem sobreviver às diversas crises. Os Estados Unidos, em 2008, viveu uma crise econômica brutal. É verdade. Não viveu crise política, viveu a crise econômica. E deram volta por cima e hoje os Estados Unidos voltou a ser uma economia muito pujante. Na Europa temos experiências semelhantes. Então, acho que a grande luta para nós terá que ser: economia se toca de uma forma. E a questão política, nós temos que, como sociedade, encontrar uma forma de resolver esta crise política que nós estamos vivendo. Já que o senhor está falando em crise política, vamos falar em duas situações políticas, algumas daqui para frente, até o senhor, pela sua experiência, pela sua passagem por Brasília, e pela sua atuação na Câmara Federal, não neste mandato, mas no anterior. Eu pergunto ao senhor, o senhor acha que esta situação do presidente Michel Temer vai passar sobre eventualmente um inquérito dele, ele se segura no cargo? Qual a sua opinião sobre esse assunto? Desse assunto precisa ser tratado de dois ângulos. Primeiro, o ângulo legal, não é? Jurídico, e do outro lado, o político. Acho que do ponto de vista legal e jurídico, o processo vai continuar, as investigações vão continuar, né? O presidente tem que ter direito de se defender, tem que ter direito de ampla defesa, como a gente diz, do contraditório, mas a crise política continua. Então, na minha avaliação, o presidente não será cassado, tá? Não será cassado, tem base de sustentação
no Congresso, na Câmara Federal, no caso. Penso que é a segunda votação agora, vai diminuir um pouco a margem, né? E ele vai se arrastar até o final do seu mandato com crise. E, vamos lembrar, o processo vai continuar. Nada impede de lá na frente o presidente ser punido, como ex-presidente, por eventuais mazelas que tenha cometido. É uma situação absolutamente normal. Aconteceu aqui perto de nós, aconteceu no Peru. O presidente Fujimori foi embora para o Japão, fugido. Quando voltou, achando que estava tudo em ordem, foi preso no aeroporto de Santiago do Chile. Nem tinha entrado ainda no Peru. Território E peruano. está preso até hoje. Que pese a sua filha ter sido quase bateu na trave para ser. Mas essa aí é a coisa que eu falo sempre, do ex-presidente Lula. Me pergunta, o que você acha disso? Eu acho que se ele for candidato, ou se não for candidato, será uma peça importante no tabuleiro eleitoral do ano que vem, porque é um líder carismático. Ele tem um patamar partidário, um carisma com todos os problemas que ele enfrentou, que ele tem, e certamente vai morrer com ele, mas que, inegavelmente, não se pode tirar a representatividade que ele exerce. Porque assim, penso o seguinte, Samuel, se mantiver o nível de desemprego que está até lá na frente, isso é a favor dele. Porque no momento que ele presidiu o país, havia pleno emprego. Então as pessoas, especialmente as pessoas mais simples, associam o governo dele com o emprego. Temos uma crise que bate na mesa, né? Temos uma crise que bate no estudo dos filhos. Então, enquanto isso não se resolver, ele será mais lembrado. Se tivéssemos com a economia no mundo real, com gente empregada, com gente em condição de pagar a escola dos filhos e tal, talvez a imagem dele tivesse um pouco mais atenuada. E a condenação dele é iminente, não é, o deputado? Porque a turma da quarta turma da Justiça Federal, do Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, está aí à beira do julgamento e que deve acontecer muito bem antes das eleições. Então, tudo que eu ouço, onde eu avalio essas coisas, assim, ele pode ser até condenado e ser candidato. Porque vai recorrer, não é? Porque ele pode recorrer. E há muitos precedentes nesse caso. Há uma corrente que diz até que... O desgaste é até muito maior, não deixa... porque todas as candidaturas sob liminares, elas foram bastante prejudicadas. Qual é o problema, na minha avaliação, que eu vejo no próximo pleito? É que está presente na cabeça das pessoas, e que não é verdadeiro, eu só estou... não vão editar a minha conversa, né? Está presente na cabeça das pessoas que todo mundo é igual. Infelizmente. Esse momento de crise política gerou na cabeça das pessoas, todas as pessoas são iguais, até do ponto de vista moral. O que, repito, não é verdadeiro. O que eu sempre tenho dito aqui. Então, quem vai julgar com o seu voto, com este raciocínio, vai dizer assim, entre os dois iguais, esse igual me dava emprego, esse igual me dava Bolsa Família, esse igual me permitia botar o filho pelo FIES na escola. Esse é o problema. Então, se ele for candidato nesta crise, tá, ele será beneficiário desta coisa. É uma situação difícil e que, claro, como diz aquele adágio, muita água ainda vai correr por baixo desta ponte aí. E a situação é... Por exemplo, o senador do seu partido, Aécio, voltou de uma maneira bastante estranha para o seu cargo e teve aí uma aprovação, até porque entendeu-se que a prerrogativa, em primeiro lugar, era do próprio poder legislativo para tomar qualquer tipo de atitude. O senhor viu esse episódio todo aí? Bom, primeiro dizer que vi, vamos puxar um pouquinho lá para trás.
aquilo que vimos na televisão, né? As imagens e tudo, e com muita tristeza, não é? O presidente, então presidente do meu partido, Aécio Neves, vamos lembrar, quase tinha ganho a eleição no segundo turno da Dilma. Pois é. Né? Bateu na trave. E era uma enorme de uma esperança para o povo brasileiro. Tanto que, assim que terminou o segundo turno e o povo de repente falou, poxa, mas nós elegemos a Dilma com tudo isso, manifestações de rua pediam para anular a eleição e dar posse para o Aécio. Agora, evidentemente, com tudo que nós vimos aí pela mídia, não há como, é uma coisa indefensável, exatamente, apesar de ter direito de defesa. Então eu acho que a figura do Aécio, com isso, né, e ele tem direito de se defender, prestou um desserviço para a classe política, para o meu partido, o PSDB. Até o presidente do seu partido interino pediu a renúncia dele da própria... O que vamos fazer? Teve aquele problema e dizer, se hoje o Aécio não tivesse tido aquele problema, vou fazer uma brincadeira aqui, o Aécio podia ganhar a eleição, né? Falam que ele gosta muito do Rio de Janeiro, até porque Minas ali é muito próximo do Rio, ele ia ficar no Rio de Janeiro e ganhar a eleição para a presidência da República sem muita campanha. Por quê? Ele era a esperança. Agora, a esperança foi abarroada por aquilo lá, né? Então não adianta tapar o sol com a peneira, né? O deputado, já que nós estamos falando em política, nós temos aí o Alckmin querendo ser candidato à presidência. E certamente, na minha opinião, acompanhando à distância, entrevistando muita gente, eu acho até que esta candidatura se viabilizará. Porém, há um imbróglio para decidir se no seu partido quem será o candidato ao governo do Estado ou pela coligação. Verdade. Mas eu não vejo isso como um gravíssimo problema, né? Você ter mais de um, dois ou três, porque hoje nós temos no PSDB o Geraldo Alckmin, que está terminando o seu mandato aqui de governador, né? E temos o Dória, que foi eleito prefeito no ano passado, mas que ganhou uma notoriedade aí, não é? No país. Temos ainda um nome colocado, que é do atual prefeito de Manaus e ex-senador Arthur Virgílio, que se colocou internamente, falou, eu quero postular, quero ter direito, eu tenho uma biografia, eu tenho uma história no partido, né? E li essa semana em algum lugar, não sei se um desses jornais de grande circulação, não sei se o Valor Econômico, o Estadão, não me lembro bem, que o próprio senador Serra poderia eventualmente colocar a sua candidatura. Mas ele postula mais a candidatura aqui em São Paulo. Eu acho, já que diante desse quadro, ele percebeu que... Mas de qualquer maneira, como nós temos um prazo, isso vai ter uma definição formal só em junho do ano que vem. Mas na política o tempo passa muito depressa. Depressa. Mas é assim, então agora vai ser um jogo. Quer dizer, o Arthur Virgílio está dizendo assim, eu quero ter direito de postular a minha candidatura nas prévias. E toparia fazer uma prévia, por exemplo, lá no mês de maio. Isso, por exemplo, não interessa ao João Dória. O Alckmin não tem problema, que ele sai do governo. Mas o João Dória teria que sair também, deixar a prefeitura. E muito precocemente, né? E mais uma coisa, a lei eleitoral hoje permite que até o final de março, comecinho de abril, as pessoas possam se filiar a outro partido para concorrer à eleição. Então, se você fizer a prévia interna em maio, não tem jeito mais de sair para outro partido. Ganhei ou perdi, eu tenho que ficar aqui. Eu acho que isso é justo. Não vejo nenhum problema. Tá certo? Eu, pessoalmente, acho que não devemos antecipar a prévia, não, porque você é tucano, o PSDB é chamado de tucano. Eu sou, ele é. Vamos disputar aqui de uma forma saudável. O que ganhar é o candidato, os outros todos apoiam. E aqui em São Paulo, o senhor convive muito com prefeitos do interior, de toda as cidades dos 645 municípios desse estado. Como é que o senhor vê o quadro? Principalmente do seu partido. No meu partido. Bom, eu acho que o Alckmin vai ficar com um recall muito forte. Para indicar o seu candidato. Nem
sei se será indicação, porque como ele é postulante a presidência, ele vai aceitar. Pode ser que haja uma composição. Né? Em 2006, por exemplo, participei muito desse processo. O Serra era prefeito, na situação do Dória, e queria ser candidato à presidência também. O Alckmin também queria ser candidato, e era governador, e chegou o momento, os dois lá se compuseram. O Alckmin virou candidato à presidência, em 2006, e o Serra saiu da prefeitura e veio para a candidatura do governo do Estado, e aliás ganhou no primeiro turno. O Alckmin foi para o segundo turno com o Lula naquela eleição. Então aqui nós temos a mesma situação, temos nomes que estão se colocando. Eventualmente se fala que o Dória poderia ser uma composição, virar candidato. Já se colocou nesse processo o secretário de Ação Social, de Assistência Social, Floriano Pêssaro. Já se colocou candidato o secretário da Saúde, Davi Wippe. O próprio Serra, aqui na televisão, ele declarou que ele gostaria até de voltar um dia a ser governador de São Paulo. Eu chego lá. Então, tem agora o Felipe Dávila, que tem uma trajetória até meio parecida com a do Dória, né? Que também está se colocando, é um quadro também do partido, um jovem aí, e tem o Serra. Então nós teremos em São Paulo, além de outros que possam aparecer até lá na frente. Então nós teremos aqui um bom quadro para a gente fazer boas pesquisas, né? E com o bom governo que o Alckmin fez, o bom governo que o Serra fez, juntar todo mundo para continuar dando a São Paulo a segurança política e administrativa que o PSDB vem dando ao Estado desde 1994. Eu entendo até que o PSDB deverá ter a sua candidatura, mas vai ter uma confusão aí, porque tem muitos candidatos da base de sustentação do partido que se apresentarão como candidatos. Por exemplo, o vice-governador Márcio França grande quadro. É um candidatável ao governo de São Paulo. Verdade. Nós temos aí, por exemplo, se apresentando amanhã aqui em Bauru, pelo PTB, candidato ao governo de São Paulo. Machado. O Campos Machado. E outros nomes, o próprio ministro das Comunicações fica aí no aguardo da definição para também lançar-se candidato. Então, como nunca sabe. Então, pessoas que disputam, eu diria que uma fatia eleitoral muito estreita, muito próxima. É que assim, vamos lembrar que do outro lado, nós não temos uma candidatura muito tranquila. Forte nenhuma. Nenhuma. O PT, por exemplo, deve lançar uma candidatura, acredito, mas não tem ninguém que se coloque com clareza. Exatamente. O SCAF pode eventualmente vir a ser candidato, pode vir a ser candidato pelo PMDB. Só que nós temos que lembrar que esta não é uma eleição solteira, é uma eleição casada. Então, a definição do candidato à presidência da República pode mudar toda a configuração nos estados. O senhor acha que nós teremos muito voto de protesto com candidaturas independentes e extremas que poderão se apresentar? O que seria candidatura independente? Por exemplo, o Bolsonaro é uma força política emergente de extrema. O senhor acha que, a exemplo dele, também seguir-se-ão outras candidaturas nos estados? Não acredito. No plano nacional, acho que o Bolsonaro tem uma representação, tem um espectro da sociedade que se comunica com as ideias dele, né? Combina com as ideias dele, mas na minha opinião, pela minha experiência, por tudo que vivi, acho que é uma candidatura que não vai prosperar no curso da campanha, porque o deputado Bolsonaro, tenho visto, se apresenta muito frágil em muitas circunstâncias. Por exemplo, ele afirmou agora recentemente nos Estados Unidos, eu não entendo nada de economia. Na hora lá do vai da valsa, como a gente diz, da campanha, quando isso vier a público, o eleitor fala,
participar, não possa entrar nessa aventura. Então, acho que ele terá a sua participação, mas eu, pessoalmente, não acredito que vá prosperar. Não será candidatura para prosperar. Deputado, e como é que o senhor vê o quadro aqui na região de candidaturas? O senhor é candidato à reeleição? Sou candidato à reeleição. Eu já fui a Brasília. Já foi a Brasília, não quer voltar para Brasília? Não é bem que não queira voltar, é que eu tenho assim, tenho uma compreensão de vida, é assim que eu ajo, né? Em 2010 eu cheguei para o meu eleitorado, eu vou dizer até muito mais para os meus companheiros políticos, eu disse, gente, acho que agora está na hora de eu dar minha contribuição em Brasília. E fui muito bem sucedido, aliás, muito bem votado na eleição. E eles entenderam isso. Em 2014, por problemas pessoais e familiares, e eu prezo muito a família para mim está sempre em primeiro lugar, com a minha fé, não é? Então, Deus, família, isso tem... Então, naquele momento eu não tinha condição pessoal de postular uma candidatura a deputado federal, porque eu estava com o sogro e com a sogra muito doentes. A minha mulher era vice-prefeita da minha cidade, São José do Rio Preto, e era superintendente do serviço de água e esgoto da cidade naquela crise hídrica enorme que tivemos. Eu me senti moralmente impedido de caminhar, porque teve muitos fins de semana que eu não consegui voltar para casa. E ela não podia ir ao meu encontro. Então isso foi me levando a uma condição de refletir, dizer, que para manter o mandato eu vou ficar em São Paulo. Meu sogro e minha sogra acabaram falecendo logo em seguida, não é? Um antes da eleição e outro logo depois da eleição. Agora também não me sinto muito em condição de chegar aos meus companheiros e dizer, ó, me leve de novo para Brasília. Eles vão dizer, mas deputado, o que o senhor quer? Continua aqui, o senhor está prestando o seu serviço, está ajudando as cidades, os municípios, né? Então, é a minha forma de ver a vida. O senhor é do PSDB. O senhor acredita que o Pedro Tobias deixará de ser candidato ou ele terá alguma convocação extraordinária? Eu acho que o Pedro é das pessoas muito próximas ao governador Geraldo Alckmin. Eu sei disso porque convivo com esta relação de amizade que eles têm. Tenho ouvido do Pedro que o Pedro acho que já cumpriu o seu papel, a sua missão e tal, e que gostaria de continuar participando, mas como presidente do partido e tal, e tal. Dizendo, acho que nem candidato, não vou ser candidato a deputado mais estadual, né? Ele fala assim. Mas eu acho que não dá para o Pedro, que é um grande quadro, definir isso agora, né? Ele pode ter essa vontade, esse desejo, mas acho que o futuro político dele... Ele pretende continuar à frente do PSDB, do PSDB paulista. já me falou acha que ele tem chance? Toda a chance. Toda a chance e tem meu apoio. Tá? Pode contar, viu, Pedro? Comigo e com tudo que eu puder fazer, né? Agora, em relação a ele deixar de ter o mandato popular, acho que a gente tem que discutir isso um pouco mais à frente, não é? E penso que o governador Geraldo Alckmin terá um papel fundamental na decisão final do Pedro. Eu quero imensamente agradecer ao deputado Vaz de Lima, que atendeu ao nosso convite e que veio aos nossos estúdios. Hoje ele que será homenageado na Câmara às 7h30. 7h30. Com a outorga do título concedido pela Edilidade Bauruense de cidadão bauruense. Parabéns, Miltinho, pela outorga. Parabéns, deputado, por esta honraria que o senhor recebe. E esperamos revê-lo outras vezes aqui nos nossos estúdios, até porque 2018 é um ano extremamente político e um ano de candidaturas e de decisões para esta região, para este estado e para esse país. E certamente na nossa programação nós o teremos de volta. Posso dar uma boa notícia agora no final? Claro, tem um tempinho para dar uma boa notícia. Na quarta-feira, a Assembleia Legislativa, na verdade a Comissão de Justiça, que é a última a falar, aprovou um projeto de lei de minha autoria, dando o título de utilidade pública a entidade importantíssima aqui de Bauru, linda. Eu conheço o trabalho lá dos irmãos Opone, do Cláudio e do Júnior, que é a ABDA. Eu pus no Face isso, olha, só elogio. A partir deste título de utilidade pública, nós poderemos
tentar levar a BDA para buscar recursos, tanto estaduais quanto federais, para dar sustentação ao projeto e ampliar, se for o caso, a sua atuação. Então quero dar essa boa notícia, só fui cumprimentado por isso e acho muito meritório essa utilidade pública, essa grande instituição idealizada e tocada nesses anos, tudo gratuitamente pelos irmãos Zoppoli. Aliás, eu estou querendo aqui a presença do Cláudio aqui para ser entrevistado por mim. E o cunhado do Cláudio me prometeu. Ele está aqui nos nossos estúdios, eu quero ver se esta promessa vai ser cumprida, porque o Cláudio está fugindo que nem bagre ensaboado pelos dedos. O Zé Rios, muito obrigado pela sua comunicação aqui. O Zé Rios diz que está aí, está nervoso que o funcionalismo público estadual está sem aumento há mais de 3 anos. E que está com o Bolsonaro. Tá certo, Zé Rios, democracia é isso. Claro. Cada um pode estar no momento que quiser, aonde quiser e com quem lhe for mais proveniente. Deputado, mais uma vez, muito obrigado pela sua gentileza. Obrigado. Muito obrigado a todos. Obrigado. E eu quero registrar mais uma vez, com muito carinho, a missa de 7º dia que a família do professor Duda, o Grupo Prevê, está estabelecendo para amanhã às 4h30 da tarde, na paróquia de Santa Rita, onde certamente vai ser pequena para receber os amigos, os familiares, vão receber a homenagem de toda a cidade que se mobilizou, a região inteira, por este passamento tão triste. E na última sexta-feira o Duda estava falando comigo depois do programa e lamentavelmente não está mais entre nós. Mas são destinos, são desígnios de Deus e desígnios nós temos que cumpri-los. A todos que nos acompanharam, os nossos agradecimentos. Esperamos estar de novo aqui nesta programação jornalística na segunda-feira, nos horários alternativos do nosso telejornal. Aos que nos acompanharam, os nossos agradecimentos, desejando a todos um excelente final de semana. Se Deus assim nos permitir, fiquem com ele.